Livro Espinho na Carne, Dúvidas e Explicações, de T.L. Osborne. Capítulo 1. 3 perguntas sobre o espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Uma das objeções mais comuns hoje sobre o ministério da cura é o espinho na carne de Paulo. Uma ideia tradicional tem levado a outra ideia também tradicional. A doutrina promulgada em toda parte de que Deus é o autor da doença e deseja que alguns de seus filhos mais devotos permaneçam enfermos para o glorificarem, exibindo coragem e paciência, sem dúvida tem levado à ideia de que Paulo padecia de uma enfermidade a qual Deus se recusava a curar. Não cremos que alguém que despenda tempo para ler tudo o que a palavra de Deus diz sobre o assunto da cura possa tirar tal conclusão. É com sincero desejo de ajudar cada leitor honesto que apresentamos o seguinte estudo sobre o espinho na carne de Paulo. Milhares de pessoas padecem desnecessariamente durante anos, crendo que agradam a Deus, o qual, supostamente, permitiu que Paulo sofresse algum tipo de enfermidade. Para compreendermos bem esse caso, consideremos o que a Bíblia diz acerca desse espinho na carne. O que era esse espinho na carne? Qual o propósito do espinho? Por que foi enviado a Paulo? Primeiro, o que era o espinho? A expressão espinho na carne é usada no Antigo e Novo Testamentos apenas como ilustração. A figura do espinho na carne não se emprega nenhuma vez na Bíblia como uma figura de enfermidade. Todas as vezes que esta expressão é usada na Escritura, declara-se especificamente o que era o espinho na carne. Em Números 33, 55, a expressão espinho nos vossos olhos ilustrava os habitantes de Canaã. Em Josué 23, 13, refere-se às nações pagãs de Canaã, os cananeus. Nesses 2 casos, a Bíblia afirma claramente o que eram esses espinhos na carne. Em ambos os casos, os espinhos eram personalidades. Paulo declara com a mesma clareza o que era seu espinho. Ele diz se tratar de um mensageiro de Satanás, ou conforme outros tradutores, o anjo do diabo, anjo de Satanás, etc. A ilustração espinho na carne refere-se a uma personalidade, a um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro é traduzida da palavra grega ângelos, que aparece 188 vezes na Bíblia. É traduzida por anjo 181 vezes e 7 vezes por mensageiro. Em todas as 188 vezes, na Bíblia inteira, sem exceção, trata-se de uma pessoa e não de uma coisa. O enfermo foi preparado para o diabo e seus anjos, ou mensageiros, Mateus 25, 41. E o espinho na carne de Paulo era um desses mensageiros do diabo. Paulo o definiu assim. Os pregadores e mestres têm imaginado que o espinho na carne de Paulo pode ser tudo, desde uma doença oriental, oftalmia, até uma esposa não convertida. Parece-me irracional demais especular sobre o que era o espinho na carne, já que o próprio Paulo declara exatamente o que ele era, um mensageiro de Satanás. 2. Qual o propósito do espinho? Paulo não apenas diz o que era seu espinho, um mensageiro de Satanás, como nos diz também o que esse mensageiro ou anjo de Satanás veio fazer. Ele veio para me esbofetear. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada,
como quando as ondas esbofeteiam um navio e como quando Cristo foi esbofeteado. A mesma palavra é usada em Mateus, capítulo 26, versículo 67, Marcos 14, 65, 1 Coríntios 4, 11 e 1 Pedro 2, 20. Esta palavra, usada em 2 Coríntios 12, 7, para descrever o suplício de Paulo, preso a esse mensageiro de Satanás, deve concordar com o mesmo sentido da palavra em todos os versículos. Em nenhum dos casos se refere à enfermidade ou à doença. Esse mensageiro ou anjo de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo continuamente, para dar bofetada após bofetada nesse fiel homem de Deus. A palavra bofetada, em 1 Coríntios 4,11, é traduzida na Bíblia de língua espanhola como golpearam-me com muitas bofetadas. A enfermidade jamais poderia golpear uma pessoa com muitas bofetadas, tampouco esbofetear alguém, mas a obra hostil de um anjo do diabo cabe bem nesse exemplo. A descrição seguinte dos sofrimentos de Paulo, bofetadas constantes do mensageiro de Satanás durante seu ministério, explica como esse anjo do diabo molestou a vida do apóstolo. Não precisamos acrescentar doença à lista. Nem Paulo, nem as Escrituras mencionam tal associação. Após a conversão de Paulo, Deus enviou-lhe Ananias para informá-lo de que ia mostrar-lhe quanto devia padecer por seu nome. Atos 9:16. Isso se cumpriu nos seguintes acontecimentos. 1. Os judeus, logo após a sua conversão, tomaram conselho entre si para matá-lo. Atos 9:23. 2. Foi impedido de ajuntar-se aos discípulos. Atos 9:26 a 29. 3. Sofreu oposição de Satanás. Atos 13, de 6 a 12. 4. Resistido pelos judeus amotinados. Atos 13, de 44 a 49. 5. Expulso de Antioquia da Pisídia. Atos 13, 14 e de 50 a 52. 6. Atacado pela multidão e expulso de Icônio. Atos 14, de 1 a 5. 7. Fugiu para Listra e Derbe, onde foi apedrejado e deixado como morto. Atos 14, de 6 a 19. 8. Tinha de disputar continuamente com irmãos falsos. Atos 19, 8. 9. Açoitado e lançado na prisão em Filipos. Atos 16, de 12 a 40. 10. Atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica. Atos 17, de 1 a 10. 11. Atacado pelas multidões e expulso de Bereia. Atos 17, de 10 a 14. 12. Atacado pela multidão em Corinto. Atos 18, de 1 a 23. 13. Atacado pela multidão em Éfeso. Atos 19, de 23 a 41. 14. Conspiração dos judeus para matá-lo. Atos 20, 3. 15. Preso pelos judeus, atacado pelas multidões, julgado 5 vezes e muitos outros padecimentos. Além do opróbio, das necessidades, perseguições e aflições mencionados em 2 Coríntios 12, no capítulo 6 dessa mesma epístola, ele menciona açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, versículo 9b. E no capítulo 11 menciona açoites mais que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, versículo 23b. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios 11, de 24 a 27. Injuriado, perseguido, blasfemado, chegando a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. 1 Coríntios, capítulo 4, 12 e 13. Quem, a não ser o anjo de Satanás, pode ser responsável por todos esses sofrimentos? Vemos que Paulo, ao enumerá-los, menciona quase tudo em que se podia pensar, menos enfermidade ou doença dos olhos. A única coisa que ele não menciona, a tradição se apropria e diz que era o seu espinho. Por que esses pregadores e mestres colocam doenças nos olhos ou enfermidades, coisas que Paulo não menciona, no lugar das bofetadas as quais ele menciona? Obviamente, o espinho de Paulo não podia ser a visão deficiente, porque os seus olhos foram curados de cegueira. Ele recebeu boa visão em Atos 9:18. Com certeza, a Bíblia não diria isso se os olhos de Paulo fossem tão fracos como os teólogos querem fazer-nos crer. Para responder a estas duas questões, fundamentamo-nos no que o próprio Paulo disse. O que era o espinho na carne de Paulo? Resposta: um mensageiro, anjo de Satanás. O que esse mensageiro veio fazer? Resposta: esbofetear-me, dar bofetada após bofetada. Muitas vezes, debatendo sobre o espinho na carne de Paulo, os pregadores e mestres emitem suas opiniões, o que eles pensam, o que parece ser ou o que alguém disse. Confortam os enfermos com esta mensagem. Paulo era doente e orou 3 vezes para ser curado, e Deus não quis curá-lo. O Senhor disse a Paulo que sua graça lhe bastava. Portanto, devemos fazer como Paulo, suportar nosso espinho de enfermidade fiel e pacientemente para a glória de Deus. A Bíblia não diz algo acerca de Paulo estar enfermo, dele orar para ser curado, nem que Deus o obrigou a permanecer enfermo. Em vez das revelações que a Bíblia não contém, o que realmente as Escrituras dizem é o seguinte: e, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, não uma doença, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Paulo não disse que orou 3 vezes para ser curado, e Deus disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. O Senhor não disse: não, Paulo, quero que fiques enfermo. 3. Por que foi enviado a Paulo? Agora, considere esta terceira pergunta. A resposta é tão clara como as 2 primeiras. Por que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo? Resposta: para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. É por causa da excelência das revelações que os enfermos hoje devem ser ensinados a considerar sua enfermidade como um espinho que deve permanecer para que não se exaltem demais? A razão do próprio Paulo para aquele espinho exclui quase todas as outras. Você deve reclamar se sua doença for um espinho como a de Paulo, a menos que também tenha recebido, como ele, tão grande abundância de revelações que precise de algo para não se exaltar. Se reclamar porque tem um espinho, terá de concordar com o resto das Escrituras acerca do espinho de Paulo. Ele gloriava-se em todas as bofetadas que sofria nas mãos do mensageiro de Satanás. Se as bofetadas de Paulo fossem enfermidades, e se você estiver sofrendo de enfermidade, como dizem que Paulo sofreu, deveria gloriar-se em sua enfermidade
em vez de tentar ficar livre dela? Se alguém se gloria de seu espinho, não deveria ir ao melhor cirurgião para removê-lo. Consideremos as escrituras citadas para provar que o espinho de Paulo era uma enfermidade. Enfermidades. 2 Coríntios 12, 9b. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, 10a. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Gálatas 4, 13b. Estando em fraqueza de carne. 1 Coríntios 2, 3a. E eu estive convosco em fraqueza. 2 Coríntios 10, 10b. A presença do corpo é fraca. 2 Coríntios 12, 9a. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra fraqueza é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos 8, 26, quando diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É também a mesma palavra usada em Hebreus 11, 34, quando fala dos profetas, que da fraqueza tiraram força. Em 2 Coríntios 13, 4, é usada para exprimir a maneira como Cristo foi crucificado, porque ainda foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. A palavra fraco ou fraqueza, usada nesses versículos, é a mesma utilizada em 2 Coríntios 12, 10, quando Paulo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. Se a palavra fraco queria dizer enfermo, então a palavra forte queria, logicamente, dizer que estava com boa saúde. Os vocábulos traduzidos por fraqueza ou fraco sobre a vida de Paulo nunca foram usados para dar ideia de enfermidade ou de alguma doença dos olhos. Observemos o uso das palavras debilidade e fraqueza, traduzidas da mesma raiz da palavra citada anteriormente, nos seguintes versículos. Coloque as palavras enfermidade e doença no lugar delas e veremos que não dá certo. Romanos 4:19, 8:3, 14, de 2 a 21, 1 Coríntios 8:9, 9:22, 15:43, 2 Coríntios 13:4, Hebreus 5:2, 7:28. Em vários desses versículos, a palavra fraqueza contrasta com poder ou força, sem qualquer ideia de fraqueza resultante da doença. Quando Paulo fala da sua fraqueza diante da igreja, exprime sua insignificância em seu próprio poder, confiando inteiramente no Espírito e no poder de Deus, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está em 1 Coríntios 2:5. Tentação. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Gálatas 14a. A palavra tentação, interpretada como uma espécie de doença, é traduzida do mesmo termo grego usado para exprimir o desafio de Satanás a Cristo no deserto. Lucas 4:13a. E, acabando o diabo, toda a tentação. Foi usada por Jesus quando disse em Lucas 22:40b: orai para que não entreis em tentação. Nenhuma dessas palavras faz referência à enfermidade ou à doença de qualquer espécie. A letra grande de Paulo. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Está em Gálatas 6:11. Aprendemos que Paulo era quase cego a ponto de precisar escrever letras grandes, mas consideremos os seguintes fatos. A palavra letra que Paulo empregou é traduzida da mesma palavra grega usada em 2 Coríntios 3:6b. A letra mata e o espírito vivifica. Isso, certamente, não se refere a uma letra do alfabeto.
A palavra grande usada para definir a letra de Paulo é traduzida de uma palavra grega que significa uma forma quantitativa, como a palavra quanto, e não grande. E mais, a palavra grande, traduzida do grego, não é a mesma que se usa para exprimir tamanho em Lucas 22:12, ao falar de um grande cenáculo. A palavra grande em Lucas é traduzida da palavra grega megas, que significa simplesmente grande em tamanho. A carta de Paulo era grande em quantidade. Uma letra do alfabeto pode ser grande em tamanho, mas não em quantidade. Sem dúvida, Paulo fala sobre sua epístola ser grande em quantidade, simplesmente porque não era seu costume escrever. Eles teriam dado os próprios olhos a Paulo. Gálatas 4:15b. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Este versículo é usado como mais de uma prova de que os olhos de Paulo eram doentes, conforme a especulação teológica. Talvez Paulo estivesse com a doença oriental oftalmia, que o povo estava pronto a dar-lhes os próprios olhos para colocá-los no lugar dos seus olhos doentes. Não há dúvida alguma de que a expressão dos Gálatas era simplesmente de carinho e amor para com o ministério fiel de Paulo. Na reunião de despedida de nossa cruzada, durante a qual mais de 100 surdos mudos e mais de 90 pessoas inteiramente cegas foram curadas, um dos pastores nos disse em seu discurso de adeus: Reverendo Osborne, nosso povo o ama. Eles estão louvando a Deus por sua vinda aqui. Querem que saiba que cortariam o braço direito e o dariam a você, se fosse possível. Essa expressão de devoção certamente não era prova de que eu tinha um câncer no braço direito. Veja que a especulação teológica sobre o espinho na carne de Paulo é fundamentada em passagens que não dão base a tais suposições, quando as lemos sem ideias pré-concebidas. Se Paulo realmente fosse quase cego de um olho, se fosse fraco e doente no corpo e tivesse orado 3 vezes para receber cura, mas sem obtê-la, porque havia recebido revelações espirituais de que precisava ser mantido humilde por causa das enfermidades nos olhos e no corpo, tais alegações contrariariam muitas outras verdades bíblicas que examinaremos no próximo capítulo. Capítulo 2. Considerações sobre o espinho na carne de Paulo. Fatos para meditar. 1. Uma vez que a cura é um elemento essencial do Evangelho, como Paulo podia desfrutar a plenitude da bênção do Evangelho, Romanos 15:29, como de fato desfrutava e permanecer doente? A cura não é uma parte da bênção do Evangelho? 2. Se Paulo era doente, como podia o povo a quem ele pregou em Éfeso receber fé para tais maravilhas extraordinárias de curas? Atos 19, 11 e 12. 3. Se Paulo era doente, ao pregar o primeiro sermão em Listra, como poderia ter criado tamanha fé no coração de um pagão coxo desde o ventre da mãe? Atos 14, 8. A ponto de aquele homem ser curado instantaneamente e milagrosamente. Se Paulo fosse doente, aquele pagão creria no primeiro sermão de Paulo e receberia a fé suficiente para ser milagrosamente curado? Os críticos perguntam-me repetidamente: se o Senhor ficasse doente, o que aconteceria à sua mensagem? Podemos crer que Paulo, enfermo, fraco e quase cego, podia criar fé suficiente em um incrédulo com um sermão para produzir milagre de cura? 4. Se Paulo era enfermo ou doente, como conseguiu ver a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo de Deus? Romanos 15, 18 e 19a. Noto que aqueles doentes que declaram ter um espinho na carne, como Paulo, geralmente ficam incapacitados em seus ministérios e raramente ou nunca operam sinais, prodígios e milagres. 5. Se Paulo era enfermo ou doente,
Como foi que, pregando na ilha de Malta, o pai de Públio e os demais que na ilha tinham enfermidades vieram ter com ele e sararam? Atos 28, 8 e 9. Teria sido um resultado notável para um homem que estava doente e quase cego. 6. Se o espinho de Paulo não impedia a fé do povo de ser curado de doenças do plano físico em Éfeso, Malta, Listra e em quase todos os demais lugares por onde Paulo pregava, por que devemos usá-lo atualmente como justificativa para impedir a fé a fim de ser curado fisicamente? 7. No tempo da Bíblia, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus, enquanto atualmente a fé desaparece pelo ouvir a palavra do pregador, pois este declara que Paulo era doente e Deus não quis ouvi-lo, apesar dele ter orado 3 vezes. Portanto, talvez não seja a vontade de Deus curar você. Argumentos como esses levam as pessoas a abandonarem as promessas do Senhor para curar todos os que pedem. Promessas fundamentadas nas Escrituras que nos são concedidas para produzir fé. Tais argumentos nos obrigam a procurar uma revelação especial do Espírito Santo em cada caso para determinar se é ou não vontade de Deus curar determinada pessoa. Se fosse assim, essa fé não viria apenas pela palavra, como Paulo ensina, mas pela oração, enquanto teríamos de clamar até recebermos uma revelação especial da vontade do Todo-Poderoso. Não é estranho que aqueles os quais pregam que Paulo era doente, ao invés de orarem pedindo a Deus que os curassem, como afirmam que Paulo fez, recorram ao médico que crê em ser mais habilitado para libertá-los do espinho de enfermidade, independentemente se Deus quer removê-lo ou não? Não é incoerente que pregadores, os quais ensinam que o espinho de Paulo era um tipo de enfermidade, recomendem que seu povo se submeta a operações e tratamentos médicos para ser restaurado, em vez de orar a Deus pedindo que revele se é sua vontade ou não, como ensinam que ele revelou a Paulo? Para serem consistentes, esses pregadores deveriam recomendar que seu povo se gloriasse nas enfermidades, como ensinam que Paulo fez, ao invés de esforçar-se para ficar livre do espinho. 8. Paulo jamais ficou incapacitado de desempenhar seu ministério por causa de seu espinho na carne, porque ele podia testificar: trabalhei muito mais do que todos eles. 1 Coríntios 15, 10b. Não é razoável dizer que um homem enfermo podia trabalhar muito mais que todos os demais pregadores de boa saúde. O pregador que afirma que sua enfermidade é o espinho na carne que Paulo tinha, geralmente fica incapacitado. Seu auxiliar desempenha uma grande parte de seu ministério, enquanto ele mesmo passa uma grande parte do tempo em repouso para recuperar a saúde. Paulo, que por certo cumpria o que pregava, ensina-nos a estarmos preparados para toda boa obra, 2 Timóteo 2:21b, e ficarmos plenamente preparados para toda boa obra, 2 Timóteo 3:17, zelosos de boas obras, Tito 2:14, aplicar-se às boas obras, Tito 3:8, que aperfeiçoem em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, Hebreus 13:21, e que abundemos em toda boa obra, 2 Coríntios 9:8. É claro que um homem doente não pode fazer todas essas tarefas. 9. Se a declaração "a minha graça te basta" quisesse dizer que Deus estava falando a Paulo que deveria permanecer enfermo, como muitos ensinam atualmente, seria o único caso em toda a Bíblia em que Deus disse a uma pessoa que ele queria que permanecesse doente, que lhe daria graça para o corpo fisicamente doente. Em texto algum, as Escrituras declaram que Deus concede graça ao corpo físico. A própria palavra graça mostra que é o homem interior que precisa de auxílio, pois a graça de Deus é transmitida somente ao homem interior.
Paulo diz que, nesse caso, renova-se de dia em dia. A graça de Deus é para o homem espiritual, mas a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 11b. 10. O espírito de Paulo não impediu que ele completasse sua carreira. No entanto, muitos que consideram esse espinho uma enfermidade e, portanto, creem que suas enfermidades são como o espinho de Paulo, aposentam-se no meio da vida e do ministério. 11. O ministério de Paulo abundava constantemente em milagres, sinais e maravilhas em todo lugar onde ministrava. Como é estranho que tantos pregadores nos ensinem que o espinho era logo o que Paulo não disse que era, e então empreguem seus argumentos especulativos contra o mesmo ministério em que Paulo abundava em milagres e curas. 12. A pregação de Paulo sempre produziu fé em seus ouvintes para serem curados, e os milagres de cura eram comuns em seu ministério. Os pregadores, os quais ensinam que Paulo sofria de uma enfermidade a qual Deus não queria sarar, quase nunca produzem fé para a cura dos enfermos, como se vê no fato de serem quase ausentes, se não totalmente, os milagres de suas igrejas. Muitos até nos dizem que o tempo dos milagres já passou. 13. Paulo disse: como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar. Atos 20, 20a. Aqueles que deixam de pregar as bênçãos e a provisão de cura, certamente retêm uma bênção que é muito útil aos enfermos. 14. Paulo disse: tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo, Romanos 15, 19c, para a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, Romanos 15, 18 e 19a. Sendo a cura definitivamente uma parte do evangelho, aqueles que não a pregam não anunciam o evangelho integralmente como Paulo fez. Quem não prega a parte do evangelho que trata da cura não tem levado muitas pessoas à obediência a Deus por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Por outro lado, aqueles que pregam a cura como parte do evangelho estão conduzindo milhares à obediência por meio de sinais, prodígios e maravilhas, exatamente como Paulo fez. 15. Não é estranho que muitos pregadores, quando querem ensinar sobre a cura, escolham o texto sobre o espinho de Paulo? Eles interpretam mal essa passagem. Apesar de Paulo dizer que o espinho era um mensageiro de Satanás, eles afirmam que se tratava de doença, visão precária, etc. Apesar de Paulo ter afirmado que foi esbofeteá-lo, declaram que foi para mantê-lo doente. Apesar de Paulo orar até Deus falar-lhe acerca do espinho e esclarecer-lhe a razão, eles recorrem ao hospital para retirar o próprio espinho. Apesar de Paulo dizer que o espinho lhe foi dado por causa da excelência das relações, estes pregadores não têm qualquer revelação. Não sabem por que tem seu espinho, nem estão interessados na causa, enquanto o médico pode retirá-lo por meio de uma cirurgia ou tratamento. Apesar de Paulo pregar e apresentar sinais, milagres e maravilhas, ganhando multidões para Cristo, tais pregadores não demonstram sinais, maravilhas nem milagres e ganham pouquíssimos para Cristo. Enquanto Paulo pregava todo o evangelho de Cristo, provando que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, esses pregadores pregam somente uma parte do evangelho. Quando ministram especialmente sobre cura, evitam a parte da palavra de Deus escrita com o objetivo de produzir fé para a restauração da saúde. Uma vez que a fé significa crer que Deus fará o que prometeu ou esperar o cumprimento de sua promessa, como os doentes podem receber fé para serem curados quando o pregador evita a parte da palavra de Deus que trata das promessas divinas de cura? Se as pessoas nunca ouvem falar das promessas de Deus para curar, não podem receber fé para que o Senhor cumpra sua promessa e restaure-as.
É estranho para mim que alguém desejoso por ensinar sobre cura física na Bíblia enfatize o caso do espinho na carne de Paulo, sobre o qual os estudiosos admitem não poder provar que tenham alguma referência com a doença nem com a cura. Se você realmente deseja edificar fé no coração das pessoas que sofrem fisicamente, de modo que sejam milagrosamente curadas, eu recomendo que lhes ensinem estas coisas. O nome redentor da aliança de Deus, Jeová Rafá, a aliança de Deus sobre a cura, o ensinamento e as promessas da cura no Antigo Testamento, o exemplo da cura por meio da história no Antigo Testamento, as palavras, o ensinamento, os mandamentos, as promessas e as curas do ministério de Cristo, pelos quais ele revelou a vontade de Deus acerca do nosso corpo. Os dons de cura, fé e milagres colocados na igreja pelo Espírito. A ordenança da igreja ungir com óleo alguém que esteja doente. O fato de Cristo levar para nós tanto nossas enfermidades como nossos pecados. O fato de Cristo, quando aqui na terra, ter curado todos os que o tocavam, junto ao fato de que Jesus Cristo é o mesmo hoje, Hebreus 13:8. O fato de que desde os dias dos apóstolos até a época em que vivemos, inúmeras pessoas têm sido curadas por meio do poder de Deus de toda sorte de doenças consideradas incuráveis pela medicina. Capítulo 3. O convite. Jesus disse, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento dessas grandes verdades da redenção torna possível que Deus cumpra todas as suas promessas para você. Convém acrescentar, contudo, que as promessas são para quem aceita Jesus como Salvador. Um homem me perguntou, você pode orar para que eu seja curado? Respondi, certamente, mas você é cristão? Está realmente salvo? Não, falou o homem. Questionei. Então, por que você pede que Deus o cure, se não o ama o bastante para servir a ele? Ora, só pensei em ficar curado, respondeu ele. Você pode ficar curado e certamente ficará, mas primeiro aceite Cristo como seu Salvador. Então, ele terá prazer em restaurá-lo, argumentei. Por que você pediria a Deus que lhe desse mais força para servir ao diabo? Se você servir a Deus, ele, Jeová Rafá, o Senhor que cura, terá prazer não apenas em curá-lo, mas também em cumprir cada uma de suas promessas em você e mantê-lo feliz pelo resto da vida. O homem pensou seriamente, aceitou Cristo, foi convertido de modo maravilhoso e sarou imediatamente. Talvez você seja um dos que deseja a cura para seu corpo, mas não tenha a alegria de saber que tudo está bem em sua alma. Se esse é o seu caso, lembrem-se de que o melhor momento para ser salvo é agora. 2 Coríntios 6:12b diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus está esperando para derramar suas bênçãos sobre sua vida. Ele deseja revelar-se a você em toda a sua plenitude. Quem nunca aceitou Cristo como Salvador deve lembrar-se de que, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lucas 13:5, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. João 3:7b, Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Paulo afirmou em 2 Coríntios 5:17a, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Toda pessoa pode e deve saber que está salva. A Bíblia diz em 1 João 3:14a, sabemos que passamos da morte para a vida. Há muitas vezes que nunca saberemos, mas, graças a Deus, podemos saber que passamos da morte para a vida. No momento em que você definir suas ações e seguir o padrão bíblico, terá conhecimento disso.
e que bênção é saber que tudo vai bem com a sua alma. Alguns talvez perguntem: como posso saber que estou salvo? Como ter certeza de que meus pecados foram perdoados? O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, Paulo e Silas, disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 30, 31. Jesus disse: Quem crê e for batizado será salvo. Está em Marcos 16, 16a. Paulo declarou em Romanos 10, 9: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Pedro disse em Atos 2, 21: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos esses versículos têm uma promessa definida: você será salvo. Se você atender definitivamente ao que eles exigem, será salvo. A oração da cura. Agora que você aceitou Cristo como Salvador, você é um filho de Deus e tem direito ao cumprimento de toda e qualquer promessa que o Senhor fez à sua família. Se você precisa de cura, ore neste momento e seja curado da mesma maneira que foi salvo. Cristo levou suas enfermidades e pelas pisaduras dele você foi sarado. Aquele que perdoou todas as suas iniquidades também curou todas as suas enfermidades. Jesus disse: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está em Marcos 16, 17a, 18b. Como filho de Deus, se você precisa de cura, use seus direitos em oração e dessa forma seja liberto e curado onde estiver. Agora que você está terminando a leitura deste volume e tomou conhecimento de seus direitos em Cristo como cristão, concretize a sua fé. Repreenda o inimigo que tem interferido em sua saúde e seja abençoado conforme a promessa. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3b. Se você está doente ou incapacitado de alguma forma e crê na mensagem da libertação que apresentamos neste livro, se está pronto para concretizar a palavra colocando sua fé em ação, ore assim: Pai Celestial, graças te dou, porque me revelaste a verdade. Graças te dou, porque Cristo me redimiu das minhas doenças, fazendo-se enfermo em meu lugar. Rendo-te graças, porque pelas suas pisaduras fui sarado. Estou muito grato, porque não preciso levar minhas enfermidades, como também não preciso levar meus pecados, porque tu me revelaste Cristo, meu eterno substituto, que em meu lugar levou minhas dores e minhas iniquidades. Estou muito contente por conhecer a verdade, que Satanás é o responsável pelas minhas enfermidades e eu tenho direito e autoridade legais sobre todos os demônios. Agora, Pai, venho conforme as Escrituras, esperando que tu guardes a tua palavra e cumpras a tua promessa. Eu sou o Senhor que te sara. Repreendo o inimigo que tem causado o meu sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que a causa da minha doença saia e que todo sintoma seja destruído pelo poder do meu Senhor que está presente. Pai, graças te dou porque tu ouviste minha oração e me respondeste agora. Reivindico a promessa de cura para o meu corpo pela fé em tua palavra e te agradeço porque a fonte da minha enfermidade foi destruída. E conforme a promessa de Jesus, eu sarei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Visto que você já orou e repreendeu a origem da sua enfermidade e reconheceu pela fé na palavra de Deus que Ele respondeu sua oração, retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu, assim como está em Hebreus 10, 23. Não deixe o diabo ouvir de seus lábios coisa alguma a não ser a confissão da palavra.
Não se permita pensar em nada contrário ao que o Pai prometeu nas Escrituras Sagradas. Tudo que não seja ficará curado, é mentira do diabo. Portanto, fique firme no Evangelho. O Senhor cumprirá em sua vida tudo quanto prometeu. Faça como Abraão. Fique firme na fé, olhando para as promessas. Conserve a palavra do Senhor diante de seus olhos. Olhe para a promessa continuamente. Nunca considere alguma situação que contradiga a Escritura Sagrada como razão para duvidar da palavra eterna, porque está escrito: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12b.